Fala galera, e finalizando aí esses estudos, né, iniciais, introdutórios aí das leis de Newton, trazemos agora para o nosso campo de estudo a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, ela, que é o princípio da ação e reação, ela é importante dentro do entendimento de força, né? Então Newton ele enuncia que quando um corpo exerce, né, ele exerce uma força num segundo corpo que provoca a ação, este último reagirá sobre o primeiro com uma força de mesma intensidade em sentido contrário, que seria a reação. É por isso que é o princípio ação e reação. Popularmente, nosso dia a dia, nós utilizamos até essa frase: para toda ação existe uma reação. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, né? Newton enunciou isso. Então, o que isso quer dizer? Se nós entendemos aqui que temos aí uma força atuando sobre uma parede, exemplo. Então, uma força atua sobre essa parede, com a parede, que seria a ação, a reação será uma força contrária com a mesma intensidade. Então, podemos aí ter um exemplo tosco, né? Numa luta de boxe, numa luta de boxe olímpica, quando um dos boxeadores ele acerta um cruzado no outro boxeador, o efeito daquela força atuando no rosto, né, no corpo daquele boxeador, o corpo ele vai ter uma reação contrária com a mesma intensidade, ou seja, o punho ele vai receber a mesma intensidade de força que ele aplicou sobre o corpo do outro boxeador. Então, por isso que eles usam luva, né? Porque senão os punhos, da mesma forma que o rosto pode ficar deformado, a mão também vai ficar deformada, porque ela vai receber o mesmo impacto que foi ocasionado. Além disso, nós podemos aí ter três situações analisadas para entender o princípio da ação e reação. Então, a pessoa caminhando, pessoa solo, né, que seria o sistema em estudo. Qual seria a ação? A força que a pessoa aplica sobre o solo, empurrando para trás, né, quando você vai caminhando. Qual seria a reação? A força que o solo aplica sobre a pessoa, empurrando para frente. Por isso que a gente consegue se movimentar, tem movimento ao caminhar, da mesma forma correndo. É por isso que tem muitos estudos, né, de tênis, para que esses impactos diminuam, principalmente em corridas, né? E no dia a dia também há vários estudos aí em tênis, em calçados, para que diminua esses impactos que às vezes afetam até a própria coluna da pessoa, né? Então, efeito da força de ação e reação: a pessoa empurrada para frente, o chão empurrando para trás, embora não se perceba esse movimento. Quando nós fazemos isso de maneira natural no nosso dia a dia, a gente não para fazer essa análise. E aqui nós estamos fazendo análise e verificando que é uma aplicabilidade do princípio da ação e reação. Outra situação analisada é o atleta nadando em uma piscina. Então, qual o sistema de estudo? Nadador e a água. Qual seria a ação? Força horizontal para trás que o nadador aplica na água. Quando você faz o movimento de nadar ou de remar, quem está numa canoa, você faz uma ação para trás. O que vai acontecer? Vai ocorrer uma reação numa força horizontal para frente, que a água aplica no nadador. Por isso que dá o movimento e uma aceleração para esse nadador. Também pode ser vista em uma canoa, quando você vai remar. Então, qual é o efeito da força e reação? O nadador se move para frente, enquanto a água é empurrada para trás. Com a mesma intensidade, você ganha velocidade e, portanto, aceleração. Um foguete decolando, né? A parte aí de foguete. Então, qual é o sistema em estudo? O foguete e o gás, né? Os gases que estão aí. Então, qual seria a ação? A força que os
os propulsores do foguete aplicam nos gases para que sejam expelidos, né? Como vocês podem observar em filmes, ou na própria TV, em documentários, ou até mesmo em desenhos, como é que ocorre o lançamento de um foguete, né? Reação: força que os gases a serem expelidos aplicam no foguete. Então dá aquele movimento de há um movimento, uma velocidade, portanto uma aceleração aí nesse e aí é uma aplicabilidade do princípio da ação e reação. Então, quais seriam os efeitos das forças de ação e reação? Os gases não são empurrados para baixo, a nave é empurrada para cima. Então, por isso consegue chegar aí na órbita do planeta. Então, interessante esse estudo de entender, e tem N outros aplicações aí do princípio da ação e reação. Nós trouxemos aí 3 para fazer uma situação analisada, um sistema em estudo, e verificar o que provocou a ação e o que provocou a reação. Ok? Então, novamente, algumas partes introdutórias aí da terceira lei de Newton, para vocês compreendendo essa parte inicial, podendo aí se aprofundar nesse estudo aí dentro da dinâmica.